Extraterrestres, histórias de aparições e contatos. Jubileu galaxial. A cada 50 anos, eles entram em contato. O primeiro contato foi em 1525 e o mais recente agora, em 2025. Ouça essas misteriosas histórias de seres espaciais. Contato 01. 25 de julho de 1525, aldeia de Monte Verde, Portugal. Olá. Hoje vou compartilhar com você algo que talvez mude a forma como você vê o tempo, o espaço e até a própria história da humanidade. Porque às vezes, nos momentos mais silenciosos da noite, quando o mundo parece dormir, algo ou alguém está observando. E em datas muito específicas, decide se revelar. Este é o primeiro de 11 contatos. 11 encontros separados por exatos 50 anos, sempre no mesmo dia, 25 de julho. Começando aqui, em 1525, numa aldeia esquecida nos montes do interior de Portugal. Imagine, o ano é 1525. O mundo está em transformação. Os portugueses cruzam oceanos, descobrem terras além do horizonte, trazem especiarias, ouro e histórias de monstros marinhos e ilhas encantadas. Mas, longe dos portos movimentados de Lisboa, nas colinas secas do Alentejo, vive Pedro Manuel, um pastor de 40 anos, de mãos calejadas e olhos cansados, mas atentos ao céu. Naquela noite de 25 de julho, o ar estava quente, pesado, como se a própria terra prendesse a respiração. As ovelhas inquietas não queriam dormir. Pedro, sentado sobre uma pedra lisa, observava as estrelas, não por curiosidade científica, mas por hábito. Naquela época, o céu era o relógio, o calendário, e para muitos, a morada de Deus. Foi então que viu uma luz, não uma estrela cadente, não um cometa, algo maior, mais brilhante, que não piscava. Movia-se com uma graça impossível, subindo, descendo, girando sem vento, sem asa, sem vela. Pedro sentiu o coração bater mais rápido. Levantou-se, chamou as ovelhas com um assobio baixo, mas elas não se moveram. Estavam paralisadas, como se hipnotizadas. A luz desceu, lentamente, silenciosamente, até pousar no campo além do riacho seco, o mesmo onde Pedro levava seu rebanho todas as manhãs. O brilho era tão intenso que as sombras desapareceram. As folhas das oliveiras reluziam como prata. O mundo inteiro parecia banhado em luar, mas era pleno verão e a lua estava minguante. Na aldeia, os cães começaram a uivar. As janelas se fecharam. Mulheres rezavam o terço. Homens pegavam foices e lanças. O padre, Frei Tomás, saiu de sua igrejinha de pedra, segurando um crucifixo de madeira, gritando: "É um sinal do céu, ou do diabo. Rezem, meus filhos, rezem!" Mas Pedro não teve medo. Algo dentro dele, talvez a curiosidade, talvez o destino, o empurrou a caminhar na direção da luz. Cada passo parecia mais leve. O medo se dissolveu como névoa ao sol. E então, ele viu. Eles, 3 figuras, altas, mais altas que qualquer homem, vestidas em tecidos que não eram tecidos, pareciam líquidos, vivos, pulsando com uma luz interna. Seus rostos não tinham boca, mas os olhos eram enormes, negros como o espaço entre as estrelas e ao mesmo tempo cheios de compreensão, como se já conhecessem Pedro, como se esperassem por ele. Nenhuma palavra foi dita, mas Pedro ouviu, não com os ouvidos, com a alma. Imagens inundaram sua mente. Cidades flutuantes, oceanos de gás, planetas girando em torno de sóis vermelhos. Viu máquinas que curavam doenças com um toque. Viu guerras que destruíam mundos e civilizações que escolheram a paz. E então viu a Terra, não como um reino ou uma nação, mas como uma semente que precisava ser regada. Com o tempo, uma das figuras estendeu a mão.
longa, fina, com 3 dedos, e uma luz dourada envolveu Pedro. Ele caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por reverência. Sentiu seu corpo leve, sua mente expandida. E então, o vazio. Quando acordou, era manhã. O sol queimava sua testa. As ovelhas pastavam calmamente. Nada parecia ter acontecido, exceto por aquilo. No chão, queimado na terra seca, havia um símbolo. 3 círculos entrelaçados como anéis celestes, perfeitos, simétricos. Nenhum pastor, nenhum ferreiro da região saberia reproduzi-lo. Pedro voltou à aldeia cambaleante. Contou o que vira. Alguns riram, outros cruzaram-se. Frei Tomás o levou à sacristia, exigiu que jurasse silêncio. Aquilo era perigoso demais para ser dito em voz alta. Herético, murmurou. Mas, em segredo, o padre copiou o símbolo num pergaminho e o guardou entre os livros proibidos. Pedro nunca mais foi o mesmo. Dormia pouco, falava sozinho, mas seus olhos brilhavam com uma calma estranha. E nos últimos dias de sua vida ele chamou seu neto. Em 50 anos, no mesmo dia, em outro lugar, eles voltarão, e alguém verá o mesmo símbolo e saberá. Pedro morreu em 1550. Sua história foi esquecida, mas não apagada. Porque nos anos seguintes, em mosteiros da França, em mapas de navegadores holandeses, até em tapeçarias de castelos espanhóis, o símbolo dos 3 círculos começou a aparecer. Sem explicação, sem assinatura, como uma assinatura cósmica. E assim começou o ciclo. 25 de julho. A cada 50 anos, um novo contato, uma nova testemunha, uma nova peça no quebra-cabeça. Mas, por quê? O que esses seres querem? Será que estão nos observando ou nos preparando? E o mais importante, o que acontecerá daqui a 50 anos? Em 25 de julho de 1575, em pleno coração do Renascimento, nas ruas de Veneza, a cidade dos espelhos, dos segredos e dos olhos que veem tudo, um jovem comerciante de seda terá um encontro que ecoará o de Pedro Manuel, com uma diferença crucial. Ele não verá apenas o símbolo. Ele ouvirá uma mensagem, e essa mensagem mudará tudo. Se você sentiu um arrepio, se acredita que a história da humanidade pode esconder verdades maiores do que imaginamos, deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente abaixo. O que você acha que os círculos nos campos representam? E não se esqueça de se inscrever, porque no próximo episódio, a verdade começa a falar. Até lá!